brevemente, trazendo algo falando sobre mim, mas quero deixar claro que jamais aqui falaremos sobre mim, o foco não sou eu, mas é só para que vocês entendam. Meu nome é Felipe, eu trabalho com o Mateus, Deus me deu um amigo, me deu um companheiro ali, e a gente consegue partilhar parte do nosso tempo. Sou ministro de louvor na igreja na qual eu congrego, sou líder de jovens na igreja na qual eu congrego, e não que isso exista alguma graça ou algum título, mas o Senhor tem dado graça para a gente tem estado ali todos os dias. E antes de mais nada, quero agradecer ao meu pastor também, que me dá um envio, ele me envia, ele me dá graça, e ele ora por mim sempre que nós estamos em uma missão, ele tem dado cobertura, então não tem como honrar esse homem. Pastor João Carlos, precisam falar do nome dele aqui, preciso deixar essa marca aqui, porque a gente sabe que só tem honra quem dá honra. Então, começo honrando a vida do meu pastor que me envia. Queria falar sobre a minha família, mas nesse momento eu não estou aqui porque eu estou tratando da minha filha. Mas, desde já, quero agradecer a vida da minha esposa Laísa, provavelmente, se vocês vão a vir, vocês vão ver. Ela vai ser a pessoa mais bonita desse local aqui, então, peço para os varões que cuidado aí. Amém. Então, minha esposa, também quero honrar a vida da minha sogra, porque ela tem sido peça fundamental na minha vida, e Deus ensina muito com a sogra na vida da gente, né? Não há nada mais que acrescente na nossa vida do que as lutas que a gente tem. E a minha sogra tem sido tão graciosa para conosco, tem cuidado tanto da gente nesse momento. Passamos por alguns momentos difíceis e minha sogra esteve nos ajudando, nos suportando. Então não tem como também não começar agradecendo e honrando as pessoas que caminham comigo. Então agradeço muito pela vida dela, mais que a mãe aqui. Quero honrá-los perante todos aqui e dizer que sim, Deus pode transformar a maldição em bênção. Então aquele vínculo de sogra ruim na minha vida, isso não existe. Existiu por muito tempo, mas eu quebrei essa maldição daí, mergulhei no Rio Jordão umas 18 vezes, mas Deus deu graça. Amém? Amém. Eu sei que o pastor Jorge já orou por mim, mas eu gostaria de orar contigo mais uma vez. Amém. Eu costumo fazer isso sempre que eu vou ministrar a palavra do Senhor, porque a gente tem uma tendência como homem de começar a falar as coisas que a gente quer, de começar a trazer aquilo que a gente quer. E meu foco aqui nessa manhã é jamais falar algo da minha parte, mas algo da parte do Senhor. E minha esposa e minha esposa chegaram agora aí, então para que vocês possam vê-las até passar um pouco de vergonha. Mas queria que vocês orassem comigo para te ministrar algo nessa manhã. Queria que vocês preparassem o coração de vocês para receber algo e que pedissem para Deus para que ministrasse para ti. Eu sou aqui, sou um canal, eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou o menor aqui, o mais pecador, e não acredite. Eu tenho mais pecado de todo mundo aqui, e se eu fosse expor aqui, talvez vocês nem me ouviriam. Então, não sou mais do que ninguém, não sou menos que ninguém, preciso da graça do Senhor de Jesus para poder fazer qualquer coisa. Então, reconhecendo que eu não sou nada, eu queria que vocês orassem comigo para que o Senhor derramasse algo aqui nessa manhã. Pai querido, Pai Santo, eu louvo para que o seu nome seja exaltado. O Senhor me coloca na posição de servo, e se achar graça em mim, que o Senhor ministre a sua igreja. Que o Senhor traga a sua palavra para a sua igreja. Que eu não venha trazer as coisas do Felipe, Senhor. Pai, e que a partir do momento que as coisas do Felipe venham a aparecer, que o Senhor venha acessar, Senhor, e que eu venha entender, e que eu interrompa a palavra. Então, Deus, usa-me como tu quiseres. Fala com a tua igreja, porque eu não os conheço, eu não sei o que eles precisam, mas tu és o Deus que sonda, tu és o Deus que vê tudo. Tudo, Pai. Nada passa diante dos seus olhos. O Senhor conhece as necessidades de cada um, e a sua palavra tem o poder de tratar a vida de cada um daquilo que eles precisam. Pai, eu não estou falando aqui de querer, eu estou falando aqui de necessidade, estou falando de precisar. Então, Deus, fala com os teus filhos, eu me coloco nessa posição. Derrama aquilo que tu queres, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quero dizer para os irmãos que quando eu conversei com o Mateus e surgiu o convite para pregar, eu comecei a pensar na palavra e acho que todo mundo devia pregar. Inclusive, qual que é o time, Mateus? Só para eu saber, me dá um time, senão eu vou aqui. Os irmãos vão ficar de jejum aqui. Que hora que eu tenho que eu encerro aqui? Qual que é o time? Qual é o time? É 11h50, 11h55. Então, 3 horas antes. Então,
Como qualquer pregador, a gente não vai ministrar em qualquer lugar, a gente começa a preparar o coração, pedir para Deus, Senhor, me dá uma palavra, o que o Senhor quer ministrar, porque eu não quero levar algo de mim, não quero levar algo de mim. E fiquei pensando muito, e aí o Senhor falou forte no meu coração, ele falou, filho, você vai falar sobre Jeová Jireh. E aí eu falei, amém. Isso já foi há um mês atrás, né, pai? Falei, amém, Deus poderoso, fala sobre Jeová Jireh, oh Deus que provê, oh Deus maravilhoso. E incrivelmente, a partir do momento que eu decidi ministrar essa palavra, parece que essa manifestação do Jeová Jireh falou assim, então eu vou dar um rolê ali, galera. Eu vou embora um pouquinho, depois você... E a minha vida passou um vento absurdo. E eu tenho, pela graça do Senhor, o Senhor nos concedeu, eu trabalho no Mercado Livre ali, a gente tem uma loja de semijoias também com a minha esposa. E essa loja de semijoias para a gente tem sido aquilo que a palavra que Deus deu para a gente vai prosperar com aquilo, e a gente tem trabalhado forte, e a gente investiu tudo que a gente tinha, e falou, nossa, a loja vai ser aquilo que nos vai trazer sustento, e nós colocamos tudo que a gente tinha, e estava tão bem, estava fluindo, e a gente estava vendendo, as coisas acontecendo, e ó Deus poderoso, e a gente agradecendo, esse é o Jeová Jireh que eu tenho que pregar, é sobre isso que eu vou ter que falar. E as coisas acontecendo, e minha filha, a melhor fase da vida dela, falando, me chamando de pai, meu Deus, que fase que é essa? É esse Jeová Jireh que Deus quer. E o meu relacionamento com a minha esposa, meu Deus do céu, que isso, né? Porque é um exemplo de curso de casais hoje, tudo lindo. Eu quero dizer que eu passei talvez o mês mais difícil da minha vida. De repente, irmãos queridos, meu coração, estava eu em casa assim, tranquilo, você lembra? Cheguei do serviço, mas eu estava na loja ainda, cheguei em casa um pouco mais cedo do que ela. Nesse mês, a gente teve condições de começar a pagar uma escolinha para minha filha. Eu falei, olha aí, Jeová Jireh chegou como? E minha filha estava na escola, minha esposa estava na loja. Aí minha esposa me chamou na chamada de vídeo no celular. Eu falei, e gata? Ela, oi amor, tudo bem? Eu falei, tudo bem. E ela no carro, né? Ela, então, quero falar para você que a Jussara, que é a dona do lugar que a gente está, ela pediu o salão de volta. Eu falei, velho, como assim? Não, ela falou que vai morar lá no lugar, e pediu o lugar de volta. E aí, naquele momento, ainda pela fé, eu falei para ela assim, não, amor, tá tranquila. Deus sabe o que está fazendo, Deus não erra. E desliguei o celular e já comecei numa murmuração violenta. Senhor, eu investi tudo que eu tinha ali, eu estou endividado por causa disso, eu coloquei X reais ali dentro, não é possível, Senhor. Nossa, que invento que é esse? Tá bom, Deus vai dar graça, mano. Mas a gente chegou em casa, aquela cara meio de choro ainda, a gente... Bom, se Deus está fazendo isso, Ele sabe o motivo. Inexplicavelmente, no mesmo dia, a gente pega minha filha na escola. E minha filha, como toda criança que vai para a escolinha, ela com umas bolinhas, né? Você tem umas conchinhas, umas bolinhas no neném. E começou a ficar vomitar, começou a ficar mal. Pegou o tal do pé na boca. Pegou uma assadura que, meu Jesus amado, essa menina chorava demais. E aí a gente teve que tirar ela da escolinha. E aí minha sogra, com a graça do Senhor, nos ajudou muito. Ele nos ajuda muito mesmo. Ficou com essa menina. E eu falei, bom, minha filha está doente. Minha loja fechou. Glória a Deus. Vamos para cima, né? Deus sabe o que faz. E no meio desse caos, um belo dia, pum! Eu e minha esposa começamos a discutir absurdamente. E eu falei, Senhor, agora tá fácil pregar sobre Jeová Jireh. Não. Meu casamento brigando aqui, não sabe o que eu vou fazer. Minha filha doente. A minha loja fechada. Eu vou mudar a palavra. E eu confesso que eu estava determinado a mudar a palavra e falar, não, eu vou falar sobre outra coisa. Eu tenho conhecimento bíblico de várias coisas aqui, então eu vou pregar outra coisa.
E o Senhor costuma incomodar muito sobre algumas coisas, e eu acredito que essa palavra só tem sentido hoje. Porque Ele se mostrou Deus na minha vida. Amém. O resumo, para que eu não fique tomando muito tempo de vocês, porque senão eu vou aqui até 5 horas da tarde. Hoje, o Senhor nos preparou um novo lugar, nós estamos para um novo lugar, a gente já tem até uma previsão de abertura dessa nova loja, dia 6 de Jesus. Estamos abrindo uma nova loja. Minha filha está aí, para quem está vendo, ela não para. Glória a Deus. Amém. E eu e a minha esposa podemos ministrar casais facilmente. Então, só para não ficar contando muito do processo, porque eu não vim testemunhar, repito, não vim falar sobre mim, mas é só para que vocês entendam o contexto pelo qual eu fui inserido nessa palavra de Jeová Jireh. E a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que Jeová Jireh não é Deus no todo. Nós, geralmente, quando passamos por um problema, a gente clama por Jeová Jireh, acreditando que Jeová Jireh é o Deus no todo. Deus da provisão. Mas eu quero te dizer que Jeová Jireh é uma das manifestações pelo qual Deus apareceu. Ele não é Deus no todo. E eu já quero começar falando que se você está buscando um Deus que provê na sua vida, clamando por Jeová Jireh, só porque Ele é Jeová Jireh, é a mesma coisa que amar uma pessoa porque ela é rica. Se você ama Deus, se você busca o Senhor, simplesmente porque Ele pode te prover algo, você está falando para Ele: eu te amo porque o Senhor é rico. Eu te amo porque o Senhor tem dinheiro. Eu te amo porque o Senhor tem bens para me dar. Eu te amo porque o Senhor pode fazer algo por mim. E eu não sei vocês, mas se alguém vira para mim e fala: eu te amo porque você tem dinheiro, a partir daquele momento eu tenho vontade de dar um socão nessa pessoa. Ela sai de perto de mim, não anda comigo mais não. Eu não tenho dinheiro, mas você está andando muito errado. Mas vou ter muito, amém. Receba, a profetismo na vida de vocês vai muito. Mas se alguém vira para mim e fala: eu te amo por causa dos seus bens, eu te amo porque é aquilo que você pode me dar, da situação que você pode me colocar. Ou se a minha esposa em qualquer momento fala para mim assim: sabe por que eu estou com você? Eu estou com você porque você pode me dar uma casa. Eu estou com você porque você pode me dar um carro. Eu estou com você porque você pode... Cara, naquele momento acabou o relacionamento. Aliás, nem existiu o relacionamento. E é nesse contexto que eu quero ler com vocês aqui em Gênesis 22. Gênesis está no começo da Bíblia, irmãos. O primeiro livro. Ele tem dificuldade de achar, às vezes. Eu já dou a dica aqui mesmo, então começa. Eu queria que vocês lessem comigo, inclusive, enquanto vocês procuram, eu quero trazer para ti algo. Você sabe por que a gente lê junto a palavra? Não sei quando a gente vai ler alguma referência, alguém sabe dizer por que a gente lê junto? Por muito tempo, o Império Romano, a Igreja Católica tomou o poder da palavra, e quando eles ministravam a palavra para as pessoas, eles falavam a respeito daquilo que só eles tinham. E ninguém tinha o poder de olhar ali junto e falar: não, peraí, aquele cara está falando alguma coisa aqui, está maluca. Então, assim como nós vamos ler esse texto junto, eu quero que vocês depois, com muita sabedoria, quando voltarem para a casa de vocês, tudo que eu falar aqui nesse lugar é que vocês voltem e conflitem com essa palavra, porque isso daqui é o norte. Se eu falar alguma coisa que está fora desse livro aqui, vocês podem descartar e não escutem nunca mais o que eu tenho para dizer. Mas enquanto eu estiver falando dentro dessa palavra, repito, meu pastor fala algo muito forte: questione a palavra e não o profeta, porque se eu estiver falando algo de Deus e vocês questionarem, vocês recebam, se viram com ele, mas a partir do momento que vocês questionam a palavra que eu trago uma palavra de engano, aí eu me acerto com o homem. Então, Gênesis 22, vamos ler juntos. E eu confesso que eu vou ler um pouquinho aqui. Deus mandou, eu só obedeço. Então, prepare seu coração para a gente ler um textão aqui. Bora, vamos lá. Eu não sei se na Bíblia de vocês tem um título, Gênesis 22, que a Gênesis 22 para mim aparece, o sacrifício de Abraão a Deus. Versículo 1. Passados esses acontecimentos, Deus submeteu a Abraão uma prova e, convocando-o, disse: Abraão, Abraão. Ao que ele redarguiu e disse: eis-me aqui, Senhor. Quero dizer que a minha Bíblia aqui é King James. Essa versão, eu confesso que ela é um pouco diferente das demais. Eu vou trocar aqui rapidinho para que a gente não fique com um evangeliquez aqui, ninguém entenda o que eu estou falando. Gênesis 22 primeiro. Passado algum tempo, pois Deus Abraão em prova, dizendo: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: toma seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. E eu vou parar aqui para a gente poder
indo junto para não ficar um textão e vocês ficarem perdidos aí. A primeira coisa que eu vejo nesse primeiro texto aqui, nesses primeiros 2 versículos, é que Deus chama Abraão e fala: Abraão, e ele fala: Senhor, eis-me aqui. E quando eu leio essas primeiras linhas, eu já entendo que existia um relacionamento. Abraão já conhecia o Senhor, e Deus também conhecia Abraão. E Deus fala: ei, Abraão, e ele fala: estou aqui, chefe. E eles começam a ter um diálogo, começam a ter uma conversa. Primeira coisa que eu quero te dizer é que, independente do momento da vida que você esteja passando, se você não tem relacionamento com Deus, Ele não fala com você. É fato. Conversa e a voz do Senhor é fruto de relacionamento na sua vida. Amém. Muitas vezes está falando: o Senhor não está falando comigo. Queridos, se você não entendeu ainda, está faltando relacionamento. Porque até mesmo o silêncio de Deus é resposta para a gente. Mas a gente tem que estar convicto disso. O silêncio de Deus é resposta para a gente quando a gente sabe que é resposta. Agora, quando você está perdido, está faltando relacionamento. Está faltando conhecer Ele. Está faltando entender o que Ele quer falar para você. Então, a primeira coisa que eu aprendo com Abraão é que ele tinha um relacionamento para Deus falar com ele. E a Bíblia aqui no vídeo 22, ele começa falando assim: passados esses acontecimentos. Quando ele fala passados esses acontecimentos, Abraão tinha acontecido várias coisas com ele. E o contexto bíblico aí está falando a referência de vir Isaac, que era a promessa de Deus para a vida dele. Então Abraão tinha uma promessa, Abraão tentou fazer um filho com outra pessoa, e ele fez tudo, se embaralhou todo lá, e foi. Resumo da obra é que Abraão recebeu a promessa dele. Abraão estava bem, as coisas tinham acontecido, Abraão estava crescendo, o moleque estava crescendo, meu Deus, coisa boa. E passado tudo isso, Deus chama Abraão para conversar. Quero te dizer que você pode sim ter recebido às vezes a promessa do Senhor para a sua vida. Você pode ter recebido tantas coisas e pode estar tão bem, falando assim: meu Deus, agora eu estou top. Recebi a minha loja. Meu Deus, que maravilha! E passados esses acontecimentos, Deus fala a Abraão, e Abraão fala: eis-me aqui, Senhor. E na sequência, Deus vem falar para Abraão e ele fala assim: toma seu filho único, Isaac, a quem você ama, e vá para Moriá, e sacrifica ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Abraão, sabe aquela promessa que eu te tenho, que é o motivo da sua maior alegria? Mata ele agora. Dá para mim, você não vai ter mais. E eu vou te falar um trem. Qualquer um aqui, eu sou o primeiro. Se Deus fala para mim assim: Felipe, tá vendo aquele negócio ali? Acaba com ele. Eu sou o primeiro, mesmo que eu falar assim: tá bom, vou fazer. Deus, o senhor está errando aí. Não, deixa eu buscar uma confirmação do Senhor. Porque crente é isso, né? Deus traz uma palavra e a gente fala assim: não, o Senhor confirma. Aí Deus confirmou. Ele fala assim: não, o Senhor confirmou mais uma vez. Aí o Senhor já confirmou 10ª vez. Eu quero te dizer que a primeira vez Deus fala, a segunda vez Ele confirma, na terceira vez é rebeldia sua. Se você está buscando uma confirmação pela terceira ou quarta vez, você já está em rebeldia. Porque é assim como um pai fala com um filho e dá uma ordem: menino, faça aquilo. E ele fala: pai, você tem certeza? Ele fala: estou mandando. Aí ele fala assim: pai, mas você tem certeza? Já passa a ser rebeldia. Então, às vezes, a gente acha bonito. Nossa, eu fui já em 10 igrejas, Deus falou que era para eu ser profeta. Eu fui em 15 ministérios, 15 pastores diferentes, me trouxe uma revelação. Eu quero te dizer que isso não é bonito não, querido. Já está em rebeldia. Se Deus já está falando com você em vários lugares que você foi, em várias coisas, na TV, no jornal, meu amigo, se Deus está falando mais de 2 vezes com você, eu quero dizer que você já está começando a ser rebelde. Você não está escutando o que ele está falando. Mas Abraão, fantasticamente, olha só, Deus fala isso para ele, não fala nem que Abraão respondeu nada. No versículo 3 ele fala assim: na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Eu aprendo com Abraão, resposta rápida ao Senhor. Abraão, na manhã seguinte, ele não faz assim: então tá bom, vou sacrificar ele, Senhor, mas deixa eu preparar meu coração, isso que eu estou aprendendo. Não. Na manhã seguinte, Abraão levantou, se preparou o jumento e levou consigo 2 de seus servos, e Isaac, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos servos:
Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. E depois de adorar, voltaremos. Quando eu vejo isso acontecer, eu vejo que Abraão deu uma resposta muito rápida, velho. Muito rápida. Abraão não questionou, Abraão não falou nada, falou, beleza, o senhor pediu, vamos fazer. E o incrível, que é tudo que Abraão está fazendo, muito obrigado, Mateus, pode baixar um pouco de volume, obrigado. Tudo que Deus está fazendo naquele momento, Abraão vai, se prepara, e ele vai para adorar o Senhor, ele vai sacrificar o que ele tem, porque ele vai adorar o Senhor. Ele deixa muito claro em todas as atitudes dele que ele não está indo ali para matar ninguém, ele não está indo ali para entregar o que ele tem, ele não está indo ali para falar, eu estou entregando tudo que eu tenho, então ao Pai, Senhor. Não. Ele está indo para adorar, e tanto é que na hora que ele vira para o servo deles, ele fala assim, obrigado, querido, Deus te abençoe grandemente. Ele vira para os servos que estão com ele e fala assim, ei, fiquem tranquilos, porque depois que eu voltar a adoração, a gente vem para fazer. Abraão está indo adorar o Senhor. Abraão entendeu que tudo que Deus pede para ele é adoração. A nossa vida com Deus é adoração full time. Nós nascemos com um propósito aqui. Um propósito de adorar ao nosso Deus. Glória a Deus. Somente isso. Existe uma necessidade tão grande nos homens, quando eu falo humanidade, de adorar algo, e eles nem sabem isso. A pessoa fala assim, não, eu sou ateu, mas ela vai num show de N bandas, de N sei lá o que, e elas estão ali gritando para aquela pessoa, e elas gritam o nome daquele artista e falam, uau, maravilhoso. Elas estão adorando e nem sabem o que está acontecendo. As tribos indígenas que têm pouco contato com qualquer tipo de civilização, eles adoram ao Deus Sol, eles adoram ao Deus Lua, eles adoram ao Deus Mar. As tribos africanas, e assim, qualquer um. O ser humano nasce com essa vontade, esse desejo de adoração, porque ele foi projetado para isso. O problema é que enquanto nós não conhecemos e a verdade não é nos revelada, nós ficamos procurando encher-nos com coisas e isso nunca é saciado. O único que pode saciar aquilo que você tem desejo, querido, é o nosso Deus. Aleluia. Ele é o único que preenche esse vazio. Ele é o único. Porque olha que incrível. Eu nunca vi um crente como ele é maravilhoso, porque ele passa tanto problema e ele está todo lascado. Você vê ele aqui na igreja, Deus é justiça! Deus é fala assim, mas o que aconteceu com esse cara aí? Porque o vazio que ele tem é Deus que preenche. Amém. É Deus que faz. Glória a Então eu quero Deus. te dizer, você foi criado com um propósito de adorar. Sabe que você tem vontade de cantar para o Senhor, sabe que você tem vontade de fazer as coisas para o Senhor. Porque você tem vontade de adorar o Senhor. Eu quero falar sobre isso nessa manhã, quero falar sobre adoração. Mas Abraão vai lá e adora. Vamos seguir na palavra aqui, senão eu fico aqui até 5 horas da tarde, que eu sou bom esse negócio de falar. Eu gosto. E Abraão, 6. Abraão pegou lenha para o holocausto e colocou sobre os ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai, meu pai. E ele disse, sim, meu filho. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. O que eu vejo aqui claramente no exemplo de obediência. Abraão era tão obediente, aquilo estava tão intrínseco nele, que o filho dele também passa a ser igual a ele. Porque ele fala assim, vamos lá adorar. E o moleque fala, vamos pai! E o moleque está indo andando com ele já 3 dias de caminhada, e ele fala assim, agora você vai pegar essa linha aí e põe no ombro aí. Aí o moleque vai põe a linha no ombro, e vamos lá adorar. Vamos. Só que aí acho que o menino começa a perceber e fala assim, pai, tem lenha, tem fogo, tem faca. O que a gente vai matar? Ele fala assim, menino, fica tranquilo, Deus vai prover. É Isaque. Tá bom. E vai embora. Quero te dizer que quando você é obediente, quando você tem relacionamento, já é a segunda coisa que aparece aqui, relacionamento e obediência. Quando você tem relacionamento, você tem obediência ao Senhor, os seus filhos, os seus discípulos, os seus amigos, as pessoas que estão em volta de você, começam a ter o mesmo princípio. Porque não tem como nós tocarmos nas pessoas e não passar aquilo que nós temos para elas. Amém. Se você é um
forte. E ela fala que se você fosse feito de chocolate, por exemplo, e sentasse nessa cadeira, quando você levantasse, o que ia ter nessa cadeira? Chocolate. Assim somos nós, queridos. Não tem como nós passarmos pelos lugares, tocarmos nas pessoas e não deixar um pedaço da gente. Não. E o que eu quero que você pense nessa manhã é: o que você tem deixado nas pessoas? Quando você coloca as mãos nas pessoas, quando você entra nos lugares, quando você está com as pessoas, qual que é a mancha que você tem deixado? O que é que tem ficado ali? Quando você vai embora, o que as pessoas falam de você? Não precisa falar em voz alta não, querido, porque eu também sou o primeiro que me preocupo com isso. E se a gente começar a falar aqui, pode ser que esvazie a igreja. Mas Deus conhece nosso coração, Deus sabe o que precisa fazer. E aí o menino muito obediente fala: vamos embora, pai. Você é Abraão, vamos para cima. Versículo 9. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar sobre ele e arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque, colocou sobre o altar em cima da lenha. Então, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Para aí. Olha o tamanho da obediência de Abraão. E olha o tamanho da obediência de Isaque. Porque ele vai, arma o altar e fala assim: isso aqui vai pegar fogo, hein? Essa lenha aqui é para queimar. Isaque, vem cá. Deita aqui, menino. Amarra o menino. Gente, minha filha, se eu der um abraço dela de 3 segundos, ela... doida para largar. Criança não gosta de ficar presa. E esse menino, ele está amarrando o menino em cima de um altar que ele vai pôr fogo. E o menino sabe. Porque ele tanto sabe que o pai dele faz isso, porque na hora que ele está subindo para o monte, ele fala assim: pai, está faltando sacrifício. Ele sabe que naquele lugar ali é onde é imolado, é onde é colocado fogo. Mas ele é obediente, ele chega lá e... o pai falou, começa a ser amarrado. E Abraão pega a faca, mira no pescoço do menino. E eu quero que você fique bem claro. A Bíblia fala que assim, ó, que Abraão já estava no finalmente. Abraão estava com a faca aqui, ó. E já era, ele ia entregar o menino para Deus. E aí vem na sequência, versículo 11. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão! E ele disse: eis-me aqui. Olha aqui, mais uma vez, Abraão, como ele é obediente, chamou o nome dele, ele para tudo e fala: pera, eis-me aqui. Ele estava ali, ele podia ter dado a faca ali, eis-me aqui. Não, mas ele, eis-me aqui. E aí, o anjo fala assim: não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e ali viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto no lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá, em algumas outras versões, Moriá. Por isso, até hoje se diz, no Monte Santo do Senhor se proverá. E aí eu paro aqui. Essa história é muito famosa, eu sei que você conhece isso. E você sabe que Abraão veio matar o filho dele, você já conhece essa história. Mas eu quero dizer que a sua história eu não conheço. E eu não sei o que Deus pediu para que você sacrifique. Eu não sei o que o Senhor está falando para você assim: me entrega. E talvez você já está no momento de dar aquele golpe final. Talvez você ainda não respondeu. Às vezes você está na rebeldia ainda, está lá atrás, no primeiro passo. Mas o que eu quero te dizer é que eu aprendo muita coisa com Abraão aqui. Eu aprendo que ele tem relacionamento, eu aprendo que ele tem obediência, eu aprendo que ele é um adorador nato, porque ele está fazendo tudo isso para adorar o Senhor. E o que eu aprendo com Abraão aqui, quando ele recebe aquele cordeiro que Deus proveu para ele, é que em nenhum momento, queridos, Abraão ficou assim, ó: não, Deus vai te prover. Não, isso eu não aceito na minha vida. Isso é levante das trevas contra mim. E a gente, pelo tamanho de Deus que a gente tem, nos tornamos crentes mimados, filhinhos mimados. Que quando a gente passa por um problema, a gente acha que nós somos os intocáveis. E que esse problema comigo, não, olha o tamanho do Deus que eu tenho. Abraão simplesmente falou: é isso, eu vou adorar. Abraão falou: eu vou adorar. Abraão pegou e falou assim: tá bom, vamos adorar. O que eu aprendo com isso
Se você mantém-se no propósito de adorar, Deus provê. Deus entra com providência. Deus traz o poder. Mas tem um segredo que é você ir adorar. É você fazer adorando. É você fazendo sobre adoração. Amém. Não é você desesperado, gritando na sua casa, fazendo campanha de 1 milhão de anos. Vou fazer uma campanha aqui de 6 meses. Vou fazer... Nossa, olha só, Deus vai restaurar. Quero dizer que existem segredos, sim, revelações em campanhas. Eu acredito, sim, em campanhas. Mas eu quero te dizer que Deus provê quando você adora. Deus provê quando você é feito para aquilo que você foi chamado para fazer. Que é adorar. É adorar, é adorar, é adorar, é adorar. Glória a Deus. Quando você adora, ele se manifesta. E eu quero te dizer, Jeová se manifestou ali como Jeová Jireh, e aquele lugar foi chamado como Moriá, o lugar onde Deus provê. Mas aquele não era foco de Abraão. Quando você está clamando tanto por Jeová Jireh, eu quero que você pense um pouquinho. Você ama Deus pelo que Ele pode fazer ou pelo que Ele é. Porque se Ele resolver a partir de agora não te abençoar em mais nada, Ele não vai fazer isso porque Ele é Deus. Mas Ele pode. Ele pode a partir do momento agora fazer assim, ó. Não te dá mais nada, querido. Segue sua vida aí. Vai perrecar mesmo, vai passar raiva, vai passar fome, vai passar sede. E aí? Acabou seu relacionamento com Deus? Acabou sua adoração? Vou te tirar do ministério de louvor, vou te tirar essa bateria, vou tirar esse violão, vou pôr fogo em tudo aqui, vou ter que bater palma. Acabou sua adoração? Quero te dizer, muito forte seu coração. Se vocês estão pensando que a adoração é um lugar onde vocês vão e cantam 3 músicas, 4 músicas, vocês estão muito errados. Porque a palavra de Deus fala que o louvor nunca chegou como um som no altar, mas sim como um cheiro. Amém. E qual é o cheiro da adoração que está subindo aqui? Talvez não são as melhores notas, não são os melhores acordes, não é a voz mais afinada, mas qual é o cheiro que está chegando no trono? Qual é o incenso que está subindo? O que está queimando? O que ninguém vê? O que está acontecendo? E eu ministrei sobre isso no Ministério de Louvor. Eu fiz um ato lá no Ministério de Louvor e falo sobre isso. E lá eu entrei em alguns outros detalhes sobre adoração. Se um dia tiver oportunidade, volta aqui para não estender muito, mas em resumo, quando a gente quer entender sobre o que é adorar, a gente precisa vir aqui. Olha lá. E existem algumas coisas que os sacerdotes faziam no incenso, ele preparava de um jeito muito específico a adoração. E alguma das essências que tinha no incenso, que era só do Senhor, era Galban, Estorac e Ônica. São 3 essências e cada uma tem um significado, cada uma tem um motivo de estar ali. Mas, quando você olha para essas 3 essências, as 3 essências trazem significados muito grandes para a nossa vida. Uma essência, ela tem que ser extraída de um molusco que fica no fundo do mar. E eu não sei se você hoje consegue ir no fundo do mar buscar um molusco lá agora. E olha que a gente tem mergulhador, a gente tem equipamento, a gente tem barco, a gente já sabe que tem balão de oxigênio. Imagina isso daí, lá no 3 mil, 4 mil anos atrás, os caras iam buscar lá. Isso quer dizer profundidade no relacionamento com o Senhor. A gente tem que buscar as coisas que são profundas no Senhor. E aí nesse molusco ele não podia ser aberto com força, ele precisava ter, olha que incrível, precisava ser emitido um som para que esse molusco abrisse. E aí eu quero te falar qual é o som que você tem emitido para que o molusco se abra, para que a adoração se abra. Qual é o som? Não é qualquer som. Quando eu vejo isso, qual é o som que Deus está buscando de vocês? Qual é a voz que Ele busca de você? O que Ele quer de você? Outro elemento era a seiva de uma árvore. Ela não podia ser tirada na força também, não. Tinha que ser de maneira espontânea. Então você imagina eles esperando a árvore ali pingar a seiva. Se sou eu, se eu vou lá, já pego uma faixa e já falo, vem cá, filho. Já rasgo da árvore e falo, não, a seiva está aqui. Você tem tido paciência pelas coisas do Senhor para poder entregar para Ele. Quando a gente prepara a adoração do Senhor, a gente costuma pensar em muitas coisas. Às vezes a gente abre a carteira e fala assim, vou adorar o Senhor agora com as ofertas. Aí você vê lá uma nota de 20, uma de 50, aí você fala assim, para Deus o melhor.
vou dar de 50. Ou vou dar o melhor, vou dar os 70 reais. Mas eu quero te dizer que se você estivesse preocupado com o melhor do Senhor, você nem decidiria naquele momento que você ia pegar. Se você estivesse preocupado em entregar o melhor do Senhor, você não estava nem naquele momento em dúvida. Você estaria na sua casa pensando, Senhor, o que eu tenho que te ofertar hoje? Se você está preocupado em o que você vai ofertar melhor do Senhor, eu quero te dizer que o seu dinheiro não é o melhor. O seu dinheiro ajuda muito. E essa obra vai estar aberta aqui, ou qualquer outra obra só é mantida por causa disso. Mas talvez a sua melhor oferta é um abraço. Talvez a sua melhor oferta naquele dia era visitar alguém. Talvez a sua melhor oferta naquele dia era pregar, era fazer um bolo, levar para alguém. Queridos, eu não sei se vocês sabem, mas as coisas mínimas Deus tem cuidado tanto. E às vezes a gente despreza tanto isso, e é isso que faz a gente permanecer na fé. Eu tenho uma parceira de ministério que eu estava passando desses momentos tribulosos na minha vida, e que do nada, e ela nem conversa muito comigo assim, de ter um relacionamento muito profundo, mas ela do nada me mandou uma mensagem orando pela minha vida, e aquilo mudou a minha vida. Porque na oração dela, ela falava assim, filho, quero te dizer que você abraça muitas pessoas. E quem me conhece sabe que eu gosto muito de abraçar as pessoas. E que muitas vezes é você que está precisando de um abraço. Ela falou, então Deus está te mandando dizer que para você se sentisse abraçado naquele momento. Queridos, eu quero dizer que ela gastou 2 minutos da vida dela no áudio. 2 minutos. E ela teve um poder de transformação na minha vida tão grande. Amém. Ela não me deu dinheiro. Ela não colocou 5 reais na minha conta. Ela não fez, cara, ela pegou no celular e mandou um áudio pra mim. E talvez nem ela entenda o tamanho daquilo. Talvez nesse momento ela nem sabe o peso que tem aquele áudio. Mas aquilo mudou a minha vida. Eu estava num momento que queria desistir das coisas. Eu falei, Deus continua falando comigo. Ele não, cara, meu relacionamento com Deus é real. Quero te dizer, Abraão foi para ali por um motivo, para adorar. E quando a gente vai adorar, Jeová não se manifesta só como Jeová Jireh. A Bíblia a gente tem uma bancada de nomes. Tem Jeová Jireh, Rafá, Sidek, Nissi, Shalom. Tem uma bancada de nomes. E eu quero te dizer que cada nome desse é uma manifestação do Senhor, mas não é Deus no todo. Se você não está buscando um relacionamento com Deus no todo, vou te dizer, querido, para de buscar a migalha das coisas. Para de querer o resto das coisas. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Pensa com a sua cabecinha aí. Você acha mesmo que Deus está preocupado se Ele vai pagar a sua conta, querido? Ele preocupa porque Ele te ama, mas Ele não quer só pagar a sua conta, não, porque a sua conta já foi paga. Glória a Deus. Ele faz porque Ele te ama. Eu apresentei a minha esposa porque eu a amo. Eu faço as coisas por ela porque eu quero ver feliz. Mas não faço as coisas por ela porque ela me pediu. Ela pode até muitas vezes me pedir alguma coisa. Amor, eu queria tal coisa. Eu apresentei. Mas o meu maior prazer é quando, tipo, de repente, eu estou num dia aleatório, eu falo, vou levar um chocolate para ela. E ela me pediu. O meu maior prazer é quando eu vejo alguma coisa e falo, cara, isso aqui tem a cara da minha esposa, eu vou levar para ela. Porque eu não preciso pedir, eu conheço, eu sei as necessidades que ela tem. E quando a gente para de ficar insistindo naquilo, eu quero, inclusive, vou te falar um negócio, querido. Eu não sei se você é pai, se você conhece algum pai, se você já é pai na sua casa, mas o povo no deserto reclamou tanto que tem gente que não saiu do deserto até hoje. Tem gente que mora no deserto. Alguns demoraram 40 anos, mas tem gente que está morando lá. E eu aprendo com essas pessoas que reclamação aumenta o tempo de castigo. Minha filha, se eu ponho ela de castigo, filha, você está de castigo. E ela começa a fazer. O que acontece com essa menina agora? Era 5 minutos, agora é 20. Minha filha ainda não tem esse castigo, ela não entende isso. Mas pensa você na sua casa aí. Menina, você não vai sair hoje.
Aí você faz mó pampeiro. Não vai sair um ano! Você fala, bem, como assim que não vai sair mais? Quero te dizer, querido, reclamação aumenta o tempo de deserto. Então, querido, quando você estiver em qualquer situação, eu peço para que você adore. Porque se o povo não tivesse entendido lá atrás, isso daqui que eu estou trazendo para você hoje, talvez eles teriam andado só os 12 dias que era para ter andado. E reclamar de si, viu, querido? A gente costuma reclamar. Sigamos. Versículo 15. Pela segunda vez o anjo chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor com S maiúsculo, que por ter feito o que fez, não me negar o seu filho único, esteja certo de que eu o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela, todos. E quando na Bíblia fala todos, alguém sabe na raiz o que é todos? Coloca todos? Quando a gente puxa no hebraico lá, o que é todos? É todos. Tudo. É todo mundo. Todos. Todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Glória a Deus. Resultado da adoração é promessa. E muitas vezes a gente busca a promessa antes da adoração. Abraão foi e adorou. Abraão foi e obedeceu. Abraão tinha relacionamento. E naquele momento que ele fez tudo isso, aí Deus fala assim: pode receber promessa. Agora ele aprendeu. E por causa dessa sua atitude, todos os povos da terra, se você está sentado nessa sua cadeira aqui agora, você foi tocado por essa palavra, se você recebeu Jesus, foi por causa da obediência de Abraão lá atrás. Glória a Deus. Todos os povos dessa terra. Adoração traz promessa. Então, querido, não inverte os processos. Se você está querendo a promessa antes de adorar, eu quero te dizer que você vai ficar a vida inteira, 20, 30, 40, 50 anos. Inclusive, a gente vê muita gente assim, que às vezes está 60 anos buscando as coisas do Senhor e não recebeu. Você fala, mas por quê? O foco nunca foi a busca, querido. O foco sempre foi o relacionamento. Se você está buscando há 60 anos, talvez não é para você ter mesmo. Não entendeu? 60 anos buscando. É diferente de buscar fluente, querido. Diferente. Eu aprendo com Abraão. A adoração é o que move todas as coisas. Aleluia. E o quanto vocês têm entendido o que é a adoração na vida de vocês? Eu, como músico, tenho um problema muito grande com a adoração. Porque por muito tempo na minha vida eu entendi que a adoração era eu subir no culto com o meu violão, com a minha guitarra e falar: vamos adorar o Senhor? E era como se minha vida na semana tivesse acontecido qualquer coisa lá. E aí depois, em 2 horas, eu falo assim: agora é a hora de adorar o Senhor. E aí vamos queimar. E demorou muito para meus olhos serem abertos. Demorou anos para meus olhos serem abertos. Confesso que eu preciso abrir os olhos ainda. Tem muita coisa que está oculta que eu preciso abrir. Preciso entender o que é adoração. Eu acho que talvez eu vou seguir minha carreira, vou queimar minha vida e não vou entender na essência o que é adoração. Mas o pouco que eu puder entender, o pouco que eu puder aprender, eu peço, Senhor, me ensina. Porque eu quero te adorar. Porque se eu nasci para isso, esse desejo existe em mim. Eu quero te adorar. Então eu quero te dizer que o seu banho na sua casa, antes de vir para cá, é adoração. Eu quero te dizer que quando você sai desse lugar e você vai preparar o seu almoço, é adoração. Quando você recebe uma palavra, você vai para sua casa, você briga com seus familiares, qual que é a adoração que você está fazendo? Quando você sai daqui cheio e fala: uau, agora eu tenho preparado para a semana, e aí chega na segunda-feira, seu chefe fala assim: tá tudo errado, você fala: essa é a adoração que você tem dado. Querido, não existe dualidade. A gente fala muito de dualidade, de eu tenho um lado profissional, que olha, meu lado profissional é assim, mas o meu pessoal não mistura. Não existe dualidade. Aquilo que você é no seu trabalho, você é na sua casa. Amém. Mas olha que engraçado, aquilo que você é na igreja, você não é lá fora. Inclusive eu tenho medo de estar nos lugares, porque eu não costumo ser 2 pessoas. E é um problema. Porque às vezes eu estou na igreja e eu sou o mesmo cara que eu não sou no trabalho. E as pessoas falam: meu Deus, vai ser assim mesmo. Felizmente, querido.
Uma pergunta que fazem muito para minha esposa, e às vezes eu já não sei se eu interpreto mal, se eu interpreto errado. Mas o que te perguntam muito, amor? Ele é assim o tempo inteiro. As pessoas acham que vai acabar. Não, o Felipe é assim aqui, mas, querido, eu quero te dizer que não. Graças a Deus. Graças a Deus. Tem minhas falhas, sim, tem hora que a gente finge ser o que não é. Inclusive, antes de vir aqui, fiquei preocupado com o Mateus. Eu posso ir de bermuda? Aí o Mateus, na sua essência, todo pleno. Claro, eu falei que claro, Mateus. As pessoas não vão nem me ouvir. Mas eu quero te dizer que eu estou de calça hoje. Mas eu uso muito bermuda. E o que eu quero dizer com isso? Que eu tenho um jeito particular de ser. Eu tenho uma essência de ser eu. E não adianta eu me travestir de alguma coisa. Amém. Não adianta eu me vestir de algo que eu não sou, de algo que eu não tenho. Não adianta eu vir aqui, querido, colocar uma gravata e falar: ei! Joma! Não adianta. Porque eu não sou isso. Eu não tenho isso. O que eu quero te dizer é que quando você entende o propósito da sua adoração, você vai ver que a ferramenta que você é, ela só funciona porque ela entendeu o propósito. Aleluia. Eu vou tentar trazer de outro jeito. Deus maravilhoso. A irmã usou o exemplo de Davi aqui agora há pouco. Com a funda, ele foi lá e derrubou um gigante. Não sei se vocês lembram na história de Davi, um pouquinho antes dele matar o gigante, as pessoas falam assim: você vai pra guerra, pega a armadura do rei. E queridos, a armadura do rei é a armadura do rei. E eles colocam aquela armadura de Davi. E eles falam: não, agora vai. E Davi coloca uma armadura e ele não sai do lugar. Quero te dizer, se você está adorando, buscando referência em outras pessoas, achando que aquela unção daquela pessoa vai ser a mesma unção que tem para você, você não vai sair do lugar. Amém. Quero te dizer que aqui nesse lugar tem muitas coisas colocadas aqui. E não adianta eu pegar um martelo para tentar tirar uma lâmpada do lugar. Não adianta eu pegar uma chave Phillips e tentar colocar uma chave Allen. Talvez para quem não entendeu, eu vou tentar ser mais específico. Adianta eu pegar a guitarra e bater na bateria aqui? Não. Adianta eu pegar uma paleta e falar: vamos tocar uma bateria aqui, querido? Eu preciso do instrumento certo para fazer as atividades certas. Amém. Talvez você está tentando se moldar nas coisas que as pessoas estão vivendo, mas eu quero dizer que Deus tem muito mais para você. Glória a Deus. Obrigada. Quando eu conheci minha esposa, lá atrás, nós conversávamos, nós orávamos, porque nós estávamos vendo alguns movimentos acontecendo. E a gente falava: meu Deus, a gente quer ser com esses caras. Jesus Culture, uau! Que unção! King Walker, meu Deus! Oh, papai! King Walker, oh, meu Deus! Enquanto a gente orava, a gente entendeu o que Deus tem para eles, que é deles. Amém. O que Deus tem para mim e para minha esposa é nosso. Amém. Inclusive, eu já vim derramando essa palavra hoje na vida da minha sogra. O que Deus tem para ela é dela. Quero te dizer, querido, que às vezes você não acredita mais nas coisas que Deus te deu. Assim: Senhor, mas é tão pouco. Senhor, mas quero te dizer que se foi isso que Deus te deu, quando você entende que é naquilo que você é bom, ninguém te pega, ninguém te para, ninguém te vence. Porque quem poderia imaginar que Davi ia pegar uma pedra e ia derrubar o maior guerreiro que já existiu? E maior em todos os sentidos. Que vocês acham que eu sou grande, vocês não viram Golias. O homem era bravo. O homem carregava uma armadura que só a armadura dele era impossível de alguma outra pessoa suportar pelo peso, um peitão de bronze, uma espada gigante. O cara era violento. E o cara pegou uma pedra e falou assim: você é bonzão mesmo? Então pera aí. Mas o que eu aprendo com Davi é: vocês acham que Davi jogou uma pedra em alguém pela primeira vez naquele dia? Ah, mas a gente lê essa história pensando que é. A gente fala assim: não, Deus pegou aquela pedra e levou até a cabeça do gigante. E atravessou a cabeça do gigante.
Queridos, eu vou falar um negócio pra você. Davi matou um leão e um urso, ninguém nem viu. Amém. Matou um leão e um urso aqui, ó. Nossa, velho. Davi não matou um cachorro. Ele não matou um pincher, não. Davi matou um leão. Queridos, na moral, eu vejo, às vezes a minha filha é maravilhosa, tá dormindo, assim. Mas ela gosta muito do vestido do leão e ela fica. E aí, às vezes, eu tô indo pra ela ver o vestido do leão e toda vez que eu pego e eu vejo um leão, assim, eu falo. Davi era bravo. Quero te dizer que aquela habilidade de Davi não aconteceu naquele dia, ele passou muito tempo jogando pedrinha. Agora deixa eu te falar uma coisa, Davi estava no pasto. Quantas vezes Davi não pegou fundo, olhou para a pedra e falou: é isso aqui que o Senhor me deu. Meu Deus do céu. Esse negocinho aqui, oh Jesus. Querido, eu não sei o que Deus te deu. Eu não sei. Eu não sei aquilo que Ele te entregou e o tamanho disso. Eu não sei o tamanho. Eu quero te dizer, quando você entende o propósito, quando você entende que é dali que vai acontecer. Uma pedra mata um gigante. Aleluia. Uma farinha e um azeite ali para um profeta começa a multiplicar para pagar todas as dívidas. 5 pães e 2 peixes alimentam uma galera. Glória a Deus. Eu não sei o propósito. Mas nessa manhã eu quero te dizer, você nasceu para orar. Aleluia. Se você entendeu esse propósito, aí não é só Giri, irmão. É Giri, Sira, Fá, Shalom, Sabaote, Deus da guerra. Deus é Deus de um todo e não de um homem, gente. Eu aprendi muito. Para de clamar só por um homem do Senhor. Ele é um Deus de todo, não um Deus de uma parte. É muito pequeno que a gente clama. Às vezes a gente está focado nas coisas, esquece o tamanho do Deus que a gente tem. Amém, meu Deus. E eu estou encerrando. Nesse momento é o momento que o próprio profeta engana todo mundo. Ele fala, estou encerrando, todo mundo fala, vamos embora. E ele fica mais 50 minutos falando. Mas para encerrar, inclusive, posso usar o violão? Pode, à vontade. Só me faz um favor. O talabarte dele eu sei que vai ficar pequeno, porque eu sou gigantesco. Você consegue deixar ele do tamanho do mundo assim? Só para que eu possa, enquanto você prepara, ter contribuição final. Para finalizar, queridos, falando sobre adoração, eu quero trazer uma história que há pouco foi conhecida, há pouco foi trazida à tona, mas eu quero que vocês conheçam e que vocês partilhem disso. Um ministério muito famoso, com canções muito renomeadas, muito bravas, assim, estava passando por um processo de crise de adoração na igreja, e os músicos estavam se perdendo. E os músicos, todos os músicos com canções famosas, explodiram pelo mundo. E o pastor daquela igreja falou assim: a adoração está se perdendo nesse lugar. Então, a partir de agora, se estão achando que a adoração é música, acabou música aqui agora. Não tem mais ministério de louvor. Chega! E eu vou te falar como músico, queridos. Meu pastor falar isso. Hoje, graças a Deus, eu sou maduro o suficiente para ficar na igreja. Mas se fosse um tempo atrás, eu ia falar assim, enviado do diabo. Acabou o louvor na igreja. Vou para outra igreja, porque agora resolve. E assim como eu, revoltadinho, muitos músicos saíram daquela igreja. Muitos saíram. Alguns poucos ficaram com vergonha, porque no dia seguinte, quando chegou no domingo, imagina um culto de domingo, o pastor chega e fala assim: bom dia, querido, saúde vocês com a paz do Senhor. Amém. Meia hora assim, silêncio na igreja. Acabar o culto, meia hora. Vamos para a palavra. A igreja não entendeu o que estava acontecendo. A igreja falou assim: gente, esse cara é maluco. E um monte de gente saiu da igreja. Alguns ficaram. E assim foi por 1, 2, 3, 8 meses. 8 meses. Só que durante esse processo, o que aconteceu foi que algumas pessoas que estavam no louvor falaram assim: pera, estou entendendo o que ele está falando. Alguns começaram a servir, fazendo visitas, fazendo células, começaram a servir fazendo qualquer outra coisa, limpando a igreja, limpando o banheiro, recepção, cada um servindo em uma outra área. E aqui já é uma coisa que eu imagino não tenha acontecido. E eles começaram a procurar coisas para ocupar a mente deles, porque a gente quer servir, a gente quer fazer alguma coisa.
Só que se eles não tivessem entendido, eu acredito que o pastor ia chegar no outro dia e falar assim: agora a gente não vai ter mais recepção, hein? Agora a gente não vai ter mais visita nos lares, hein? Porque a adoração nunca foi um ministério. A adoração nunca foi fazer algo na igreja. A adoração nunca foi fazer nada. A adoração tem a ver com o seu relacionamento com o Senhor e aquilo que você entrega para Ele, a vida que você tem com Ele. Amém. E depois de 8 meses, as pessoas entenderam. Nossa, aqui eu trago. Olha, eu deixo aqui, depois você fala, ele é igreja. Sou crente. Obrigado. E aqui o irmão falava. Principalmente ele não queria ter pregado no dia. Fala mesmo. Você gosta de um batista. Só não vou perder minha cabeça. Posso pegar aqui, assim? Pode pegar. Eu deixei no máximo, né? Ai, Deus, vamos lá. Vai pegar aí. E depois de 8 meses, essas pessoas entenderam o que aconteceu. E depois de ter entendido tudo isso, eles foram e encontraram uma canção que é muito conhecida. E talvez você nunca entendeu por que você a canta e como você canta. Mas eu tenho certeza que a partir de hoje vai ser diferente. Eu não sei se vocês têm o hábito de ficar em pé no final do culto para orar, mas coloque-se de pé. E queria convidar minha esposa para me ajudar aqui nesse momento também. Por favor. Naquele momento eles comporam uma canção muito conhecida. Eu quero cantar com vocês. Eu queria que vocês se conectassem com o Senhor. Eu queria que vocês fossem entendendo. Que vocês fossem dando lugar para o Senhor. A gente comece a orar e falar com Ele. Não precisa do que eu cante para que vocês cantem um filho. Repito, nunca foi um som. Nunca foi um som. Se essa música fala assim: quando a música esmorece, o resto desaparece. Quando a música esmorece, quando não tem violão, quando não tem ministério, quando não tem diaconato, quando não tem recepção, quando não tem pastoreado, quando não tem nada disso. Simplesmente a te mexer, ansiando oferecer algo de valor. Eu não sei se você está entendendo essa canção. Eu não sei o quanto Deus está falando no seu coração nesse momento. Mas o que tem sido algo de valor para você? É vir aqui tocar, é vir aqui pregar, é vir aqui trazer dinheiro, é vir aqui fazer o quê? O que tem valor para você? E aí ela fala: abençoa o teu coração, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo, Senhor, do que os olhos podem ver, queres meu coração. Pare. Ele nunca quis isso aqui. Ele nunca quis nada assim. Nunca foi por isso. Ele sempre quis o coração de todo mundo aqui. Ele sempre quis se relacionar com você. E aí a canção continua. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus.
Jesus, Jesus, oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Pai querido santo, nesse momento eu clamo pelo teu nome. Porque, Senhor, nós entendemos nessa manhã o porquê nós somos chamados. Pai, nós somos chamados para te adorar, Senhor. Senhor, que tudo aquilo que tem impedido de nós adorarmos a ti verdadeiramente, que venha cair por terra, Senhor. Que todo entendimento errado, Senhor, caia por terra. Pai, nós queremos restaurar e resgatar aquilo que perdemos. Se por algum momento nós achamos que a adoração está ligada a algum trabalho, Senhor, nos perdoa pelo que nós fizemos disso. Nos perdoa pelo que nós fizemos da adoração. Mas nós queremos resgatar uma vida de um relacionamento contigo. Um relacionamento que não acaba aqui na igreja, não. Que não dura das 10 ao meio-dia. Que não dura das 7 às 9. Mas que é 24/7, todo minuto. Pai, é no meu trabalhar. Pai, é na minha casa. Pai, é na minha igreja. Pai, é em todos os lugares que eu esteja, que a adoração seja presente. Senhor, nós somos seus adoradores. E que a igreja santa diga para ele: amém.